Meu nome é Camila, tenho 34 anos e jamais imaginei que um simples desenho que fiz quando tinha apenas 8 anos mudaria completamente a minha vida. O mais doloroso é que tudo começou no aniversário da minha mãe, em Belo Horizonte, diante de toda a minha família. Ela pegou aquele desenho antigo, colocou na frente de todos e começou a rir. Disse que era a prova de que eu sempre fui esquisita e que nunca tive talento para nada. Todos riram junto com ela. Eu permaneci em silêncio porque aquela não era a primeira vez que ela me humilhava. Enquanto eles faziam piadas, eu só conseguia olhar para aquele papel já amarelado pelo tempo. Havia algo nele que minha mãe nunca percebeu. E eu também não fazia ideia do verdadeiro valor que ele escondia. Alguns minutos depois, um convidado que eu nunca tinha visto antes se aproximou. Pediu permissão para segurar o desenho e ficou completamente pálido. Ele olhou para mim, depois para minha mãe, e fez uma pergunta que silenciou a sala inteira. Naquele instante, eu senti que alguma coisa estava prestes a acontecer. Mas eu jamais poderia imaginar que aquele desenho de infância valia uma verdadeira fortuna. E que a pessoa que mais tentou me diminuir seria a primeira a se arrepender. Se você gosta de histórias cheias de reviravoltas, segredos de família e finais surpreendentes, inscreva-se no canal. Acredite, o que aconteceu depois foi ainda mais inacreditável. Quando aquele homem terminou de observar o desenho, respirou fundo e perguntou à minha mãe: "De onde você tirou isso?" Minha mãe respondeu com um sorriso de deboche: "É só um rabisco que minha filha fez quando era criança. Eu guardei porque sempre achei engraçado." O homem balançou a cabeça, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. "A senhora faz ideia do que tem nas mãos?" O ambiente ficou completamente silencioso. Até meus tios, que segundos antes riam de mim, pararam de sorrir. Eu me aproximei sem entender o que estava acontecendo. Então ele explicou que era restaurador de obras e consultor de uma galeria de arte em São Paulo. Disse que aquele desenho tinha características extremamente incomuns para uma criança daquela idade. Mais do que isso, havia uma assinatura quase apagada no canto inferior, algo que provavelmente ninguém havia notado durante todos aqueles anos. Minha mãe tentou pegar o desenho de volta, mas ele pediu que esperasse. Com muito cuidado, aproximou a folha da luz e mostrou um pequeno detalhe escondido sob uma camada antiga de tinta escolar. Naquele instante, meu coração começou a bater mais forte. Ele olhou diretamente para mim e perguntou: "Você se lembra quem estava com você no dia em que fez esse desenho?" Eu fechei os olhos por alguns segundos. Uma lembrança que eu não visitava havia mais de 20 anos começou a voltar. Um senhor muito gentil sentado ao meu lado em uma praça de ouro preto, conversando comigo enquanto eu desenhava. Eu nunca soube quem ele era. Até aquele momento. Se você está curioso para descobrir por que esse homem mudou a minha vida e qual segredo estava escondido naquele desenho, inscreva-se no canal. O que aconteceu depois superou qualquer coisa que eu poderia imaginar. Na mesma hora, o especialista tirou o celular do bolso, procurou uma fotografia antiga e a colocou diante de mim. Assim que vi a imagem, senti um arrepio percorrer meu corpo. Era o mesmo senhor que eu lembrava da praça em Ouro Preto. O sorriso tranquilo, o chapéu de palha e os óculos redondos eram impossíveis de esquecer. Ele respirou fundo antes de dizer: "Esse homem foi Augusto Farias, um dos artistas mais respeitados do país. Nos últimos anos de vida, ele costumava visitar cidades históricas e incentivar crianças a desenhar. Quase ninguém sabia disso. Minha mãe começou a rir, dizendo que aquilo devia ser um grande mal-entendido. Mas o especialista continuou: "O valor não está apenas no desenho. O que o torna único é que o próprio Augusto fez pequenas intervenções nele e deixou sua assinatura escondida para identificar as crianças que considerava especiais. Meu mundo pareceu parar. Passei mais de 20 anos acreditando que aquele papel era apenas uma lembrança sem importância. Enquanto isso, minha mãe o guardava apenas para me humilhar diante das pessoas. Dias depois, fomos até uma galeria em São Paulo para realizar exames detalhados. Especialistas analisaram o papel, os pigmentos e a assinatura escondida. Depois de horas de avaliação, todos chegaram à mesma conclusão: o desenho era autêntico. Quando o resultado foi anunciado, minha mãe ficou completamente sem palavras. Pela primeira vez na vida, ela não encontrou nenhuma piada para fazer. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Um colecionador que acompanhava toda a avaliação fez uma proposta imediata para comprar o desenho por uma quantia que eu jamais imaginei receber. O valor era suficiente para mudar completamente a minha vida. Olhei para minha mãe esperando, talvez, ouvir um pedido de desculpas depois de tantos anos de humilhações. Em vez disso, ela deu um passo à frente e declarou que o desenho era dela, porque tinha sido guardado em sua casa durante todos aqueles anos. Naquele instante, percebi que a batalha de verdade estava apenas começando. Se esta história está prendendo sua atenção, inscreva-se no canal. O desfecho mostrou quem realmente tinha direito àquele desenho. E ninguém naquela sala esperava pelo que aconteceu.
Antes de descobrir como tudo terminou, inscreva-se no canal para não perder outras histórias emocionantes, como esta. Agora deixe-me contar o que aconteceu naquele dia. Minha mãe insistia que o desenho lhe pertencia, porque tinha ficado guardado em sua casa durante mais de 20 anos. Mas o advogado da galeria foi direto ao ponto. Guardar um objeto não torna ninguém seu dono. A autora da obra é sua filha. A expressão da minha mãe mudou imediatamente. Pela primeira vez, ela percebeu que não tinha controle sobre a situação. Dias depois, toda a documentação foi concluída, e a autenticidade do desenho foi oficialmente reconhecida. O colecionador manteve sua proposta e, depois de muita reflexão, decidi vender a obra. O valor recebido foi suficiente para comprar minha própria casa, abrir um pequeno estúdio de arte e finalmente viver daquilo que sempre amei fazer. Minha mãe tentou se aproximar novamente. Disse que sempre acreditou no meu talento e que tudo não passava de brincadeiras. Mas eu já não era a menina insegura que aceitava qualquer humilhação em silêncio. Olhei para ela com calma e respondi: durante anos você enxergou apenas um motivo para rir de mim. Um estranho conseguiu enxergar meu valor em poucos minutos. Ela abaixou a cabeça sem conseguir dizer uma única palavra. Hoje, o dinheiro já não é a parte mais importante dessa história. O verdadeiro tesouro foi descobrir que o meu valor nunca dependeu da opinião de quem tentou me diminuir. Às vezes, as pessoas mais próximas são incapazes de reconhecer aquilo que existe de mais precioso dentro de nós. Se aquele desenho tivesse continuado escondido para sempre, talvez eu nunca descobrisse meu próprio potencial. E foi exatamente a tentativa de me humilhar que acabou mudando a minha vida para sempre. E você, o que faria se alguém transformasse a sua maior humilhação na sua maior vitória?